Escalonamento de processos, um conceito importante em sistemas operacionais. Em sistemas operacionais, um processo é a unidade básica de execução. Ele representa uma instância de um programa em execução, ou seja, um programa que está sendo executado pelo computador. Então, essa é a definição de processo. Agora vamos entender as características de um processo. É um programa em execução. Um processo é um programa que foi carregado na memória e está sendo executado pelo processador. Recursos. Um processo possui recursos alocados pelo sistema operacional, como memória, arquivos e dispositivos de entrada e saída. Estado. Um processo passa por diferentes estados durante sua vida útil, como novo, pronto, executando, esperando e terminado. Contexto. Um processo possui um contexto que inclui o estado do processador, registradores, contador de programa e informações sobre o processo, prioridade, recursos alocados. Agora que já entendemos o que é um processo, vamos entender os estados diferentes durante a vida útil de um processo. Então, um processo passa por diferentes estados durante sua vida útil, refletindo sua condição atual e auxiliando o sistema na gestão eficiente dos recursos. Os principais estados de um processo são novo, new, Este é o estado inicial de um processo. Quando um processo é criado, ele entra no estado novo. Nesse estado, o processo está sendo preparado para execução, o que inclui a alocação de recursos e a inicialização de estruturas de dados. O status 2 é pronto. Após a criação, o processo para o estado pronto. Nesse estado, o processo está sendo aguardado para ser atribuído à CPU e executado. Há uma fila de processos prontos e o escalonador de processos do sistema operacional decide qual processo será executado a seguir. O outro estado é executando, running. Quando o escalonador de processos seleciona um processo pronto, ele entra no estado executando. Nesse estado, o processo está usando a CPU para executar suas instruções. Um processo pode permanecer em execução até que complete sua tarefa, seja interrompido por outro processo de maior prioridade ou precise esperar por um evento. O quarto estado é esperando waiting ou bloqueado, blocked. Um processo entra no estado esperando ou bloqueado quando precisa esperar por um evento externo, como a conclusão de uma operação de entrada e saída, a liberação de um recurso ou a chegada de um sinal. Nesse estado, o processo não pode usar a CPU e fica inativo até que o evento esperado ocorra. E finalmente temos o estado terminado. Esse é o estado final de um processo. Um processo entra no estado terminado quando completa sua execução ou é encerrado pelo sistema operacional. Nesse estado, o processo libera todos os recursos que estava usando. Então, aqui temos uma ilustração dos estados de um processo. Então, aqui quando ele é criado, ele é novo. De novo, ele passa para pronto, tá? Aí ele vai ser executado pela CPU e ele pode ser finalizado e liberar recursos. Ou ele pode passar no estado esperando o bloqueado, voltar para executando ou ir para pronto. Então ele fica entre esses três estados aqui, alternativamente, até ser encerrado, terminado. Então aqui uma ilustração dos estados de processos. Uma vez que a CPU continua em execução até que complete sua tarefa ou voluntariamente libere a CPU, por exemplo, ao esperar uma operação de entrada e saída. Então, agora que já conhecemos os estados dos processos, vamos entender o que são processos
não preemptivos, que é o que está falando aqui. Que uma vez que recebe a CPU, né, continue em execução até que complete sua tarefa ou voluntariamente libere a CPU. Então ele não é interrompido, tá? Não é interrompido. Por exemplo, quando ele vai esperar uma operação de entrada e saída. Os processos não preemptivos tem aqui alguns exemplos, né, desses processos. Por exemplo, impressão de um documento, FCFS, First Come, First Served. Uma vez que um documento começa a ser impresso, ele não pode ser interrompido até que termine. Então, esse é um processo não preemptivo. Outro exemplo, execução de um processo batch, SJN, Shortest Job Next. Tarefas em lote, batch, como geração de relatórios financeiros, são processos estão processadas, né, completamente antes de passar para a próxima. Outro exemplo, transferência de arquivo grande. Uma transferência de arquivo grande, de grande porte, pode ocupar toda a largura da banda da rede. Pode continuar até a conclusão antes de liberar os recursos. Então, esses são processos que não podem ser interrompidos, tá? Só quando ele finaliza, quando ele conclui que ele é finalizado e libera os recursos, né? Então, agora vamos falar desses escalonamento não preemptivo. Então, tenho uma classificação de escalonamento para esses processos, algoritmos, né, de escalonamento para esses processos não preemptivos. Então, o processo em execução só libera a CPU quando termina ou entra em estado de espera. Então, os exemplos que nós temos: First Come, First Served, FCFS, já falamos anteriormente. Processos são executados na ordem de chegada, semelhante a uma fila, simples, mas pode causar o problema de Convoy Effect, efeito comboio. Tem o Shortest Job Next, SJN, que também já falamos. O processo com menor tempo de execução é escolhido. Primeiro, reduz o tempo médio de espera, mas pode levar à inanição de processos longos. Então, estamos percebendo que esse escalonamento não preemptivo pode apresentar alguns problemas, né? E agora temos os processos preemptivos, que é o oposto, né, dos não preemptivos. A definição é a seguinte: o sistema operacional pode interromper a execução de um processo a qualquer momento para dar a CPU a outro processo, geralmente com base em prioridades ou outros critérios de escalonamento. Então aqui vamos a exemplos de processos preemptivos, por exemplo, execução de aplicativos multitarefa, round robin. No Windows ou no Linux, se você estiver executando um navegador web e um editor de texto ao mesmo tempo, o sistema operacional pode alternar rapidamente entre eles, garantindo que nenhum fique travado por muito tempo. Por exemplo, agora estou gravando esse vídeo e ao mesmo tempo estou executando essa apresentação. Então, provavelmente o sistema operacional está executando esse algoritmo de round robin. Sistemas operacionais em tempo real, EDF, Earliest Deadline First. Em um sistema de controle de tráfego aéreo, processos críticos como atualização de posição de aeronaves precisam ter prioridade e podem interromper processos menos críticos. Chamadas telefônicas em um smartphone. Acredito que todo mundo já passou por isso. Se você estiver assistindo a um vídeo e receber uma ligação, o sistema interrompe o vídeo temporariamente para atender a chamada. Um exemplo clássico de preempção, por exemplo, se estiver ouvindo uma música também no celular e tiver uma ligação, a música ela é pausada, né? E depois ela continua. Então esse é um exemplo interessante de preempção. Jogos online. Em um jogo multiplayer, o servidor prioriza atualizações em tempo real dos jogadores ativos, interrompendo processos menos importantes, como salvar estatísticas em segundo plano. Agora vamos ao escalonamento preemptivo. Permite que um processo em execução seja interrompido para dar lugar a outro mais prioritário.
Então aqui temos exemplos, né, como já foi dito anteriormente, o round robin, RR, ou RR. Cada processo recebe um tempo fixo quantum de CPU, antes de ser substituído pelo próximo na fila. Equilibra tempo de resposta, mas pode causar trocas frequentes de contexto. Shortest Remaining Time First, SRTF, variante do SJN, onde a CPU é sempre atribuída ao processo com menor tempo restante de execução. Escalonamento por prioridade. Cada processo tem uma prioridade. Os de maior prioridade são executados primeiro. Se for preemptivo, processos de menor prioridade podem ser interrompidos. Pode levar à inanição de processos de baixa prioridade. Tem o multinível por filas. Os processos são organizados em diferentes filas com critérios distintos. Exemplo, foreground e background. Tá? Então agora temos outro tipo aqui de escalonamento, que é o escalonamento em sistemas multiprocessadores. Então distribui processos entre múltiplas CPUs para otimizar o desempenho. Exemplos, escalonamento simétrico, SMP, Symmetric Multiprocessing. Todas as CPUs compartilham a carga de forma dinâmica e tem um escalonamento assimétrico. Apenas uma CPU decide qual processo será executado, reduzindo a sobrecarga de decisão. E tem um escalonamento em tempo real, que prioriza processos críticos que devem ser executados dentro de prazos rigorosos. Exemplo, escalonamento por prioridade fixa. Processos críticos sempre têm prioridade. Rate Monotonic Scheduling, RMS, processos com períodos menores recebem maior prioridade. E Earliest Deadline First, EDF, o processo com o prazo mais próximo é executado primeiro. E é isso, pessoal.